we got some girls in here? Careful what you wish for. Olá, fãs! Mais um episódio do podcast A Quinta Linha, o primeiro e único podcast de hóquei em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Mafê e nesse episódio não temos uma linha convencional apresentando. Na verdade, temos uma entrevista, mas antes já fica o alerta de conteúdo sensível para todo o episódio que contém discussões sobre abuso e violência sexual. Por favor, se você for compartilhar esse conteúdo em qualquer outro espaço, tenha certeza de incluir também o alerta nas suas mensagens. Nossa querida Marina entrevistou Gabriela Ugarte. Ela é uma organizadora dentro do esporte e faz um trabalho incrível para promover mudanças positivas no hóquei. A entrevista foi toda realizada em inglês, mas a gente traduziu para esse programa e é a primeira vez que vamos testar esse formato, então o seu feedback também é muito importante sobre como produzimos a entrevista, como fizemos a tradução e se você gostaria de ouvir mais conteúdo desse tipo no nosso podcast ou no NHLs em geral. Então vamos ao que interessa, a entrevista. Espero que gostem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Gabi. É um prazer conversar com você. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouco sobre como você passou a se interessar pelo hóquei e como você começou com esse movimento de promoção de mudanças no esporte. Como que se deu isso? For sure. Yeah, so my name is Gabi, and I'm from Chicago. Meu nome é Gabi e eu sou de Chicago. Minha família é do sul do Chile, então eu cresci em uma família de imigrantes latinos na parte oeste de Chicago. Eu nasci em 1993 e cresci cercada por esportes. Meus pais sempre gostaram muito de esportes, mas o hóquei nem fazia parte da minha realidade. Porque eu imagino que tenha sido uma experiência parecida para vocês também. Então eu comecei a gostar de hóquei totalmente sem querer. Depois do ensino médio, eu me mudei para a Coreia do Sul e trabalhei num hostel onde conheci vários canadenses. Eles falavam, Chicago, vocês têm um bom time de hóquei. Eles já tinham ganhado a primeira Stanley Cup naquele momento. E eu ficava, do que vocês estão falando? O que é hóquei? E sabe, isso ficou na minha cabeça por um bom tempo, porque eu fiquei curiosa. Aparentemente tinha um time muito bom na minha cidade. Então, quando eu voltei, acabei me encontrando numa depressão muito grave. Eu estava fazendo bastante terapia, especialmente para trauma. Acontece que eu chegava em casa depois da terapia bem a tempo de ver os jogos das 7 horas da noite aqui em Chicago. Então meio que virou um costume de começar a assistir. E aí eles ganharam a Stanley Cup de novo e depois ganharam de novo. Para mim, então foi, oh meu Deus, esse esporte realmente é muito interessante. Era tão rápido, tão interessante, e Chicago estava indo tão bem. E uma coisa sobre as pessoas de Chicago é que elas amam seus times. Nós torcemos muito para os times da cidade. Então foi muito interessante. Eu achava tão divertido. Então eu comecei a me voluntariar, o que depois virou um emprego no American Indian Center em Chicago, que na época era o maior centro cultural nativo americano dos Estados Unidos. E eles tinham uma parceria com os Blackhawks, e aquilo me deu mais uma entrada no mundo do hóquei. Nós organizávamos muitas coisas nos jogos deles, conhecíamos pessoas e apresentávamos eles para a comunidade nativa. Aí eles ganharam a Stanley Cup em 2015, ficou decidido que a taça viria ao American Indian Center, e aquilo foi um grande ponto de ruptura na comunidade. Porque especialmente os mais jovens não tinham interesse em nenhuma forma de relacionamento com os Chicago Blackhawks. E com justa causa, né? Então, tivemos um incidente com Patrick Kane que tinha acontecido naquele ano, cerca de agosto, setembro de 2015. E tivemos a taça no centro em outubro. Acho que foi no fim de outubro, porque a temporada já tinha começado. E aquilo foi tipo, tem tanta coisa além do que eu pensava sobre esse esporte. E eu comecei a fazer minha própria pesquisa. Comecei a entrar mais no Twitter e ver que, nossa, esse esporte realmente é todo fodido. E era tão interessante, eu simplesmente não conseguia entender como um esporte podia constantemente perpetuar esses níveis de violência. Obviamente, alguém como Patrick Kane, que teve acusações de violência contra mulheres, violência no geral, sabe, tinha feito blackface. E eu pensava, essa é uma super estrela num super time atualmente e não estamos ouvindo falar sobre nada disso. E isso meio que aumentou meu interesse no esporte. Naquela época, na minha vida real, ninguém que eu conheço gosta de hóquei, sabe? Eles falavam, garota, do que você tá falando?
Então eu realmente desenvolvi fortes relações via Twitter, online, e conhecendo e falando com as pessoas, e aprendendo mais sobre esses problemas. E no último ano, que meio que quis solidificar um pouco do meu trabalho, e o que estive comentando por anos, e agora estou aqui. Tudo foi meio que bem acidental, mas tem sido um bom processo de aprendizado. E eu enquadro meu próprio trabalho antirracismo através da lente do hockey e como aquilo se manifesta no hockey. Então tem sido toda uma experiência de aprendizado para mim também. For myself as well. Engraçado você falar sobre ninguém que você conhece na vida real, gostar, conhecer, ligar pra rock, porque eu conheço uma menina que é da Costa Rica Yeah. e ela estuda em Minnesota. E aí eu perguntei pra ela, tipo, você vai em jogos? Você gosta de rock? Ela me olhou super confusa e falou, não, porque é um esporte de gente branca. Eu não vou em jogos de rock, é pra gente branca. Eu não sei nada sobre isso, sobre esporte, porque é só gente branca que joga rock. E assim, eu simplesmente tinha presumido que porque uma pessoa mora em Minnesota, no caso dela, há 6 ou 7 anos, porque ela fez faculdade, agora tá fazendo direito, que ela teria algum tipo de contato com o esporte, mas não. No, E é muito louco aqui, porque você imaginaria um time de superestrelas em Chicago, todo mundo vai conhecer. Não, ninguém conhece. no, like nobody knows. E é uma dinastia, caramba, mas ainda assim é um esporte branco, né? Yeah. Like, I can promise you. Eu te juro, a Stanley Cup de 2010, eu estava no ensino médio, no meu último ano, ou começando o último ano. E eu tinha zero recordações de um desfile, de qualquer coisa nas notícias. Então é muito interessante como algo tão grande fica restrito à comunidade branca. É fascinante. It's totally fascinating. Eu pessoalmente acho super fascinante, porque aqui no Brasil, por exemplo, é um esporte super de nicho. Então, lógico, não temos Yeah. tanta coisa sobre. Mesmo que a gente tenha alguns times, eles não necessariamente jogam aqui no Brasil. A gente tem equipes que competem lá fora. Aqui mesmo a gente tem só roller hockey. Mas, mesmo assim, é bem limitado. Mhm. Então, claro que é uma situação diferente. Mas mesmo para pessoas que vivem em cidades onde o esporte é supostamente muito popular, a gente ouve que é um esporte popular lá, um Original Six Yeah. e tal. Mas, na realidade, a maior parte das pessoas que moram lá nem ligam pro esporte, Yeah. porque não só é um esporte branco, como também é um esporte majoritariamente para gente rica. Yeah. Chicago has. O que é interessante, Chicago tem um sistema público de parques muito grande, mas tem poucos com pistas de gelos disponíveis. Então sim, é um esporte super de elite e a maioria desses rinks estão nos subúrbios, onde pessoas brancas e ricas vivem. É algo que você vê se manifestar por toda parte. Eles jogam no mesmo lugar que o Chicago Bulls joga. E eu cresci indo ver jogos do Chicago Bulls e não tinha absolutamente nada, nenhuma ligação. Então sim, fica na sua própria pequena esfera. Its own little sphere. Claro, você mencionou o Patrick Kane, toda a situação ao redor dele, etc. E eu sei que também existem outras figuras na organização que são bem controversas. E, tipo assim, tem uma estátua do Hall fora do prédio, né? Fora do United Center. Yeah. E ele é uma figura problemática, para dizer o mínimo. Yeah. Então, não é, assim, necessariamente surpreendente ver Chicago no centro de uma situação, de um escândalo que nem esse. Bobby Hull. Bobby Hull é um caso interessante porque ele é prolífico em ser essa pessoa odiosa. Mas eu acho que, quando colocaram as estátuas dos jogadores, foi tudo parte desse processo de rejuvenescimento para o Chicago Blackhawks. Quando o filho, Rocky Wirtz, assumiu o time. Então, como parte de todo esse grande esforço, porque o hockey tem um código de silêncio tão forte, eles conseguiram sair dessa impunes. E agora eles não conseguem mais. O resto do mundo percebeu. Eu acho que agora eles estão numa posição complicada. Porque como você derruba uma estátua de alguém mesmo sabendo que é problemática? Quero dizer, eu acho que deveriam removê-la. Mas falando especificamente de uma perspectiva de negócios, algo assim é controverso. Acho que Chicago meio que sempre esteve no centro dessas coisas. Em 2015, também houve o incidente com Andrew Shaw, em que ele usou uma palavra homofóbica no gelo. Então não é como se o time não tivesse acostumado com isso. Acho que agora é só uma escala diferente. Different scale. Claro, porque isso mostra o quão longe, assim, vai essa situação no aspecto organizacional, né? Por isso que eu queria saber um pouco mais da sua opinião sobre o resultado disso, especialmente depois que o relatório saiu. So it is interesting because É interessante porque eu tenho minhas próprias histórias com Joe McDonnell.
Eu também formei minha opinião sobre o John muito tempo atrás. Mas basicamente, quando o centro estava ainda trabalhando com os Blackhawks, certas pessoas na organização que fizeram a ligação com a nação Sauk Fox, que é de onde o Blackhawk era. Então, um dos primeiros pedidos dos representantes da nação Sauk Fox foi banir o uso dos adereços de cabeça na arena, porque aqueles são itens sagrados reservados aos veteranos guerreiros. E eu lembro claramente, e acho que essa tem sido minha força motora desde então, porque me deixou tão irritada. Mas o John McDonnell falou, a gente não pode fazer isso porque é uma violação da primeira emenda constitucional. E eu tinha 22 na época, então podia virar e falar, desculpa, mas não é assim que a primeira emenda funciona, vocês são uma empresa privada. É interessante, porque dependendo da sua própria experiência com a organização, você tem uma perspectiva diferente. Porque eles não tinham muita cobertura. Você tem as notícias, mas não uma cobertura na mesma extensão que os Bulls ou outros times tinham. Então, acho que não foi inesperado. Sendo realista, isso é algo que provavelmente aconteceu em outros times. Eu acho que Kyle Beach tomou a decisão muito corajosa e eu sou muito grata a ele por isso. Eu honestamente espero que esteja recebendo todo o suporte que precisa e toda a ajuda que precisa. E que ele seja capaz de seguir em frente. É também muito interessante ver como todo mundo está chocado que isso poderia acontecer no nível da NHL. E acho que boa parte disso é porque Kyle Beach é um cara grande, mas ele também é branco. Ele é o seu típico jogador de hóquei. E acho que para as pessoas isso foi chocante de se ver, especialmente para jornalistas e outras pessoas brancas. Foi muito chocante para eles ver alguém que se parece com eles. Alguém que poderia ser seu irmão, seu primo. Isso meio que adicionou aquele nível de humanidade que ressoou muito mais com essas pessoas. Infelizmente é assim. Mas o que precisa acontecer, eu acho, é que nós precisamos começar a ter essas conversas sobre como abuso e diferentes formas de violência no hóquei são quase endêmicas. É quase parte do esporte passar por algum processo de trote ou racismo, homofobia ou qualquer forma de bullying. Porque, honestamente, eu sinto como se isso fosse parte do condicionamento de se tornar um jogador de hóquei. Mesmo a mentalidade de cara durão, né? Essa coisa de jogar machucado, de ter que tomar esse tanto de remédio pra dor, pra continuar jogando, mesmo quando tá machucado. Sim, é como se fosse parte de um processo de desumanização. E funciona para criar essa cultura de medo de sair da linha, que é a razão de se ter jogadores que não têm personalidade, ou... Eu não sei se você já ouviu eles falando, mas eles soam muito, muito similares. Tem aquilo, né, do We Need to Get Pucks in Deep, que é basicamente isso, só que com sotaque canadense. Exatamente. E é essa cultura que é estabelecida muito cedo e que permite tudo isso prosperar. E é a razão de ter chegado à NHL. Então, o que a gente precisa é pegar as pessoas no poder, pessoas que escrevem, jornalistas, e eles começarem a fazer essas conexões, de que o racismo que eles experienciaram no Junior Hockey, os mesmos racistas que estão no nível júnior do hockey, são as mesmas pessoas que chegam à NHL. Os mesmos tipos de abusadores que estão no Junior Hockey são os mesmos tipos de abusadores que vão trabalhar na NHL e liderar a NHL em algum momento. Então, para mim, é muito óbvio. Mas pelas conversas que eu venho tendo na última semana, claramente não está nem um pouco óbvio. Eu penso que ainda tem muito trabalho a ser feito, uma base a ser estabelecida para que a gente consiga ter essas conversas. E assim, muitos deles, eles se mudam da casa dos pais com 15 anos, vão morar do outro lado do país com uma outra família, e às vezes os canadenses vão para os Estados Unidos e vice-versa, ou então eles vêm da Europa para jogar nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, assim, esses meninos são basicamente jogados nessa cultura e moldados por ela. Os problemas, eles não se limitam ao nível da NHL. Começa muito, muito cedo. E é todo um processo. E eu acho que todo o processo de desumanização que estamos falando é o que torna os jogadores tão manipuláveis uma vez que eles são adultos. O porquê eles jogam machucados e porquê eles não dizem nada quando algo acontece. Eu acho que quando eu tinha 15 ou 16 anos, só o desenvolvimento emocional pelo qual estava passando e o quanto eu me apoiava nos meus pais e meus amigos. Então, eu acho que também tem um atraso no crescimento naquela idade. É meio que onde eles pararam de crescer. E crescer como pessoas, porque eles estavam focados nessa mesma única coisa. Sim, as pessoas falam muito sobre as celebridades que meio que pararam de crescer, né? Uma vez que elas ficam famosas, sabe? Elas meio que param no tempo naquela idade.
na idade que elas ficaram famosas. Então, eu sinto que às vezes isso acontece com eles quando eles saem da casa dos pais e vão para tipo uma billet family, ou se vão para faculdade, Yeah. ou no caso dos americanos, para o programa de desenvolvimento. Yeah, and then it's Sim, e é interessante, porque uma celebridade, um ator ou um cantor, potencialmente podem ter longa carreira. Mas atletas, se você tiver sorte, você vai ter 10 anos. E aí o que acontece depois disso? Você parou de crescer emocional e socialmente aos 15, 16. O que acontece quando você tem 35 e não tem nenhuma outra competência fora o hóquei? Isso é muito louco. so insane. Sim, e eu acho que tem um número considerável de atletas de alto rendimento que se divorciam quando eles se aposentam, porque eles simplesmente não sabem viver sem aquele trabalho. E não é só uma coisa do hóquei, isso acontece com jogador de futebol e outros atletas. Acontece com frequência, inclusive, e assim, é super bizarro. Yeah. E eu acho que é muito conectado com isso que você falou. Yeah, it's like É como se eles não soubessem como operar fora disso. E eles realmente compram essa ideia de que esporte é tudo em que eles são bons e não há necessidade de saber mais nada. E, de novo, isso faz deles mais fáceis de manipular e mais vulneráveis. E aí, eles só são jogadores de volta no mundo real. Eles vivem por X anos nessa bolha e aí, de repente, droga, agora eu preciso me virar. Eu não tenho ninguém pra me guiar aqui. through. A vida te dá um chega pra lá de uma hora pra outra, né? Yeah, and it's so É tão louco porque são 10 anos da sua vida. Isso é um período tão curto, 10 a 15 anos da sua vida. O que acontece por 35 a 70 anos? Então eu acho que parte de se falar desses problemas também acho que parar de tratar jogadores como se não fossem nada além de atletas burros. Eu acho que requer que a gente perceba. Ok, eles precisam de educação, precisam ter essas conversas. Mas além disso, entender que talvez haja algo que eles possam nos ensinar também. Acho que muito disso está no empoderamento dos próprios jogadores. Meio que aquela ideia, só os oprimidos podem libertar os opressores. Essa mentalidade. Então sim, tem tanto trabalho a ser feito ainda, e eu acho que construir uma comunidade é o único jeito da gente começar a fazê-lo. can start doing it. Você acha que a estrutura e a hierarquia contribuem para isso? Porque no caso da NHL, a gente tem a Players Association, o sindicato, Yeah. que existe, mas não é efetivo, só tá lá. E eu sinto mesmo em relação ao Departamento de Segurança de Jogadores, o Department of Player Safety. Eu falo isso toda vez que a gente discute multa ou suspensão. Parece que quem tá lá só quer usar o DOPS como uma escada para conseguir um trabalho em algum dos times. E todo ex-jogador faz isso. Eu, pessoalmente, acho isso um absurdo. Yeah. I mean, yes. Sim, tem muito de clube do bolinha, né? Mas eu acho que sobre segurança do jogador, porque é uma droga e porque a NHLPA não é mais forte e não faz um melhor trabalho. É porque o Departamento de Segurança do Jogador não está lá mesmo pela segurança do jogador. Eles estão ali para satisfazer os fãs. Por fim, o interesse da segurança do jogador é o mesmo interesse da organização. É também o interesse da NHL. Tem um compromisso até certo ponto de manter os jogadores seguros, porque é o produto que eles vendem. Mas o que realmente estão tentando fazer é assegurar que eles continuem ganhando dinheiro. Então é meio que um mínimo esforço ali. E dentro da NHLPA, em razão de ser um clube dos caras mais velhos, eu sinto que qualquer organização que começa já com o pé esquerdo tem muita dificuldade para se recuperar depois. A primeira pessoa que liderou a NHLPA foi Alan Eagleson. Acho que esse era o nome dele. Mas ele, na verdade, roubou muito dinheiro da associação de jogadores e acabou tendo muitos problemas por causa disso. E acredito que seja muito difícil se recuperar disso, porque você meio que já estabeleceu uma cultura na qual os amigos dele estavam cobrindo ele e os amigos dele saíram impunes de tudo isso também. Então sim, acho que a NHLPA é em parte cúmplice ao não ajudar no empoderamento de seus atletas. Mas é porque todo mundo tem interesse em ficar no esporte e arranjar um trabalho no esporte. Isso dificulta muito pra gente conseguir fazer alguma mudança profunda naquele nível, porque todas essas pessoas estão interessadas em manter seus empregos, reforçando de certa forma essas estruturas de poder e códigos de conduta. E meio que essa rede de caras velhos que continuam ascendendo e chegando às posições de poder em que se encontram. That they're in. Mantendo o status quo como ele é. E eu sinto que, falando de Chicago outra vez, toda vez que a gente tem um escândalo nos esportes, e assim, especificamente no hockey, a gente fala muito sobre acerto de contas e accountability. Yeah. Você fala muito sobre mudança, e lógico que a gente tem tido progresso com o passar dos anos. Mas quando o ciclo de notícias muda,
e, por exemplo, outro técnico é demitido, um jogador é suspenso, etc., a gente não fala mais sobre o assunto antigo. Ou não falo bastante quanto é preciso, por exemplo. Yeah. E o que você acha que nós, enquanto fãs, podemos fazer de diferente? Você acha que é possível mudar essa situação, talvez? I really reject Eu realmente rejeito a ideia de que qualquer coisa no hockey provoque esse reconhecimento. Porque é aquela coisa de mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas, mais ou menos. Mas eu reconheço que eles usam bastante isso. Acho que cerca de 1997, quando Theo Fleury e mais vítimas vieram a público falar sobre o abuso que eles mesmos sofreram sob James Graham. E eu fiquei muito surpresa em descobrir que a NHL não tinha entrado em contato. Acho que hoje saiu uma notícia sobre como a Kim Davis tinha acabado de procurá-lo. Por isso eu acho que, como fãs, nós temos que esperar da NHL um interesse muito limitado em mudar alguma coisa de fato. Isso se torna nosso trabalho. Então, como nós fazemos para responsabilizar a Liga? E acredito que a Liga esteja muito suscetível à fúria dos torcedores online. Mas se organizar online é uma das formas, e acho que o hockey, mais do que qualquer outra comunidade, tem uma presença online muito unida. Acho que isso também requer falar sobre outras histórias que estão acontecendo e compartilhá-las. Meio que, ei, você viu isso? Porque o abuso é endêmico no esporte. E se nós estamos falando sobre isso, tendo essas conversas, é o único caminho para conseguir. Olha, talvez a gente devesse estar falando disso. E aí também forçar jornalistas a serem melhores. to be better. Eu acho que foi ontem ou anteontem que saiu uma reportagem babando o ovo Yeah. total do Mike Babcock. Eu fiquei assim, quê? Como assim? Como você faz um trem desse? O que passa na sua cabeça? I actually just had. Eu acabei de ter uma conversa com um amigo que é jornalista esportivo, e no jornalismo esportivo não é algo que você aprenda. Ainda tem muitos vãos na educação quando se trata de jornalismo esportivo. E isso pode soar um pouco maldoso, mas acho que tem muita gente trabalhando no esporte que só meio que quer o status de pseudo-celebridade que vem com o fato de ser um repórter cobrindo os times, tendo essas entrevistas exclusivas e acessos de interesse. Então, para nós, fãs, eu sinto que se você é um jornalista, você tem um compromisso, ou no mínimo, deveria ter um compromisso com a verdade. E exigir isso deles também acho que é um jeito dos fãs se sentirem empoderados. Por exemplo, tem um caso grande de abuso sexual no Quebec, que foi anunciado pela primeira vez, acho que em junho. Foi em uma das ligas júnior de hóquei lá. E se não me engano, agora um dos jogadores recentemente assinou com um time no exterior. Alguém que está respondendo a uma acusação de violência sexual. Esses são os tipos de história que a gente nunca ouve, que tem cobertura local, de pessoas que na verdade nem cobrem hóquei o tempo todo. Então a gente precisa mudar essa cultura para que essas pequenas histórias importem também. Essas são pequenas histórias que acabam levando a bagunça imensa que vemos em Chicago agora. In Chicago now. E sim, como você falou antes, a gente sabe que muitas coisas que saem lá do Quebec são em francês. E a gente não vê as pessoas fazendo esforço para traduzir. Yeah. Mesmo as entrevistas com jogadores que criticaram o comportamento de alguns Hawks recentemente, acho que foi o Russell que disse que o Taves é um líder forte, importante no gelo, mas é um ser humano fraco fora dele. Algo assim. Yeah. E passou totalmente despercebido pela grande mídia da NHL, porque era em francês. Então eu não vejo muito esforço de jornalistas para trazer isso para um público maior. Yeah. Eu não sei. Acho que é uma competição entre as emissoras e coisas assim. E claro, tem muitos egos também. Meio que volta aquela ideia de querer acesso e contatos. E minha pergunta para eles é: qual você quer que seja o seu legado? Você quer ser o cara que sempre decepciona quando coisas desse tipo acontecem? Ou até por que virou um jornalista? Por quê? Por que você escolheu essa área e por que você escolheu agir dessa maneira em que você não está fazendo particularmente nada que vale a pena? Really worthy. Mesmo assim, só se faz a coisa certa. A coisa correta a se fazer, talvez? Yeah. That's also one of the things that's like. Ainda tem isso. Eu acho que, não sei, não é algo inato para outras pessoas. Mas por que eu não ligaria para a minha comunidade? Por que eu não iria querer os melhores desfechos para a minha comunidade? E acho que falta muito disso no hockey. É muito de como eu posso chegar na frente. Então é realmente impressionante observar tudo isso com a perspectiva de alguém de fora. Perspective. A gente não sabe se é porque a maioria dos repórteres fazendo essa cobertura são homens brancos com background privilegiado. Yeah. Então, assim, às vezes eles não estão tão atentos aos problemas de minorias, das mulheres,
e de todo mundo. Yeah, was the reality. Talvez tem assim um ângulo que permita que sempre exista um bode expiatório, sempre que há um escândalo. Em Chicago, por exemplo, eles demitiram, aliás, ele pediu demissão, né? Foi feito um acordo com o Stan Bowman. Aí na Flórida, o Quenville pediu demissão. Mas eles sempre acham pequenos bodes expiatórios para meio que negar que toda a estrutura está comprometida, né? Que não é um fruto envenenado, que sim, a árvore está envenenada. O problema vai muito além daquele pequeno grupo de pessoas que estavam na reunião e que falam que não, ganhar aquele troféu é definitivamente mais importante do que a integridade de um ser humano. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Yeah, I mean, it goes back to the Sim, volta para a conversa que tivemos sobre status quo. É fácil fazer de alguém bode expiatório porque ter essas reflexões e essas conversas consigo mesmo. Ah, não, eu fiz uma cagada. Ou ser responsabilizado pelos outros. Isso é difícil. É difícil para qualquer pessoa, ainda menos quando se tem milhões de dólares em jogo. Acho que é meio de se esperar que eles digam, foi culpa só desse cara, ele tá fora, então nós consertamos o problema. Até que acontece de novo, e aí tem que ser, claro, a gente promete que vai dar um jeito nisso. Só que nunca conserta de fato. Mas o que eu sinto que é um pouco diferente dessa vez é que o hóquei é uma instituição tão fechada, em sua própria bolha, que eles ainda não perceberam que o mundo fora dela mudou. E principalmente com a pandemia, com a agitação social que vimos no último ano nos Estados Unidos, meio que tudo é mais difícil agora. Então, pessoas do lado de fora estão passando por esse momento social. A gente olha para o hóquei e vê que isso não está dando certo. E porque eles estavam nessa bolha, ainda não perceberam que o mundo está passando por eles. E agora precisam correr e dar um jeito de alcançar. Porque agora estamos vendo corporações, marcas, eles precisam se manter em dia com as coisas. E se a NHL parece um dinossauro, ninguém vai ficar feliz com isso. Então tem uma pressão financeira também para que eles se atualizem. E é chato que tenha que ser sobre dinheiro, mas isso é o capitalismo. Aí a NHL foi meio que puxada, né, para o século XXI com essa situação. Mas como você se sente com relação a isso? Você acha que talvez em 7, 10 anos essas pessoas vão ter trabalhos na NHL? Quando talvez todo mundo tenha se esquecido disso? Porque isso parece... como a gente vê no caso do Babcock, por exemplo, a gente vê que parece algo que acontece demais nesse esporte. Eu tenho essa teoria de que se a NHL não melhorar nos próximos 5 anos, ela vai ser uma liga decadente. Você pode ter 40 times, mas se você não estiver fazendo dinheiro, não vai conseguir nada. E porque nós estamos num mundo muito mais interconectado, eu acho que temos uma chance. Jogadores mais jovens, ou os que estão mais próximos de se aposentar, que talvez tenham uma consciência política diferente, talvez consigam ajudar o esporte. Mas acho que qualquer mudança fundamental terá que vir das pessoas. Fãs ou pais que têm filhos no esporte, ou organizadores que só querem criar um espaço mais seguro. E a NHL vai ter que ou melhorar ou entrar em colapso e morrer. É sério. Então eu não posso dizer como vai estar daqui 5 ou 6 anos, só porque tudo ainda parece tão incerto. E pessoalmente, eu não acredito que as histórias de abuso na NHL vão parar tão cedo. Eu acho que isso meio que abriu os portões. Os próprios jornalistas estão percebendo que talvez eles precisem melhorar um pouco. Por exemplo, a gente viu a Associação Profissional dos Jornalistas de Hóquei soltar um comunicado condenando a NHL por não deixar o Rick Westhead falar. Então, eu acho que tem alguma coisa ali. A corda está ali e a gente só precisa continuar puxando. Vamos continuar trabalhando nisso. Então agora parece que tem várias peças em movimento e eu acho que as pessoas ainda estão um pouco em choque das conversas que eu tive. Se você me perguntar de novo em 1 ano, provavelmente vou poder dar uma resposta melhor. É um panorama melhor. E como você se sente enquanto torcedora? Como lidar com situações como essa, como é seu time? É o time para qual você torce. Eu queria saber se você tem uma estratégia, se você compartimentaliza, ou se você realmente não tem a força interior para torcer para um time. E eu te falo que, pessoalmente, o time para qual eu torço também tem seus escândalos. Eu sou torcedora dos Penguins, então a gente tá no mesmo barco. A Mafia torce pros Blackhawks. Então a gente definitivamente tá no mesmo barco aqui. E eu acho que é uma situação super complicada, porque é demais para muita gente. E parece que quando as pessoas falam que apoiam um artista e o trabalho deles, mas não um artista quanto pessoa, tipo, as pessoas falam, eu amo o Woody Allen, porque ele é um gênio. Yeah.
mas não sou fã dele enquanto pessoa. E muitas vezes parece que é uma situação parecida, né? É a mesma situação. E eu queria saber como você lida com isso. Yeah. So I would call myself. Eu me considero uma hater com tendências de hater. Então agora eu não torço pra nenhum time. Eu meio que escolho o que eu quero assistir. E eu tenho alguns jogadores favoritos. Mas eu era uma torcedora fanática dos Blackhawks. E mesmo que não acredite que haja um verdadeiro consumo ético de esportes profissionais, eu penso que eles prestam um papel importante em nossa comunidade. E também um escapismo por isso. Então, para os indivíduos, acho que é uma questão de o quanto você está pessoalmente disposto a tolerar. E o quanto essas pessoas vão contra a sua moral. Tudo bem dizer, eu não quero mais ser torcedor desse time e eu quero achar alguma outra coisa. Para mim, a questão dos Blackhawks, eu fui capaz de ignorar. Mesmo antes de todos os escândalos e tudo mais. Eu fui capaz de ignorar o problema do logo. Mas conforme eu adentrava mais no trabalho e conforme eu vi o tratamento dos fãs para com meus amigos envolvidos com a comunidade nativa, para mim foi, isso é algo que eu não quero fazer parte. Essa não é a desumanização da qual eu quero ser cúmplice. Eu não quero ser assim. Essa não sou eu e também não acho que dava para ser esse tipo de fã. Não tem uma solução simples, mas para mim, hoje, acho que é mais a questão das relações e da comunidade com a qual eu me conectei e ver coisas animadoras como o Kraken jogando. E eu tenho amigos que estão no lado executivo das coisas e ver todo o trabalho incrível que eles estão fazendo lá. É isso que importa para mim. E são esses aspectos comunitários dos esportes que eu quero me ater de verdade. Mas eu não sei, é difícil. E eu entendo, eu vejo tudo isso, eu tento não julgar muito nesse aspecto. É muito difícil com toda essa situação que está acontecendo. A minha perspectiva, enquanto fã e torcedora, eu trabalho com situações de violência sexual e de gênero, porque eu trabalho com direitos humanos. Eu trabalho especificamente com isso. E então, eu sinto que eu já tô meio que no meu limite, sabe? Eu não sei se eu consigo lidar mais com isso. É muito, muito difícil. Yeah. É muito desanimador enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto defensora de direitos humanos. E às vezes eu acho que eu realmente estou no meu limite, que eu não tenho mais energia dentro de mim para lidar com isso. Yeah. Yeah, É assim que eu me sinto, o tempo todo. E é por isso que eu não consigo me comprometer com nenhum time. Mas pra mim, o que me faz continuar é porque meus amigos riem toda vez que eu falo. Só mais um dos 2 ou 3 anos eu tô fora. É porque eu não quero que as pessoas chegando depois de mim no esporte tenham que passar pelas mesmas coisas. Então, de novo, é aquilo de que todo mundo merece um espaço seguro para aproveitar. E eu amo ver os fãs jovens que estão chegando e explorando e aprendendo especificamente através de fanfiction de hockey, por exemplo. Eu acho a coisa mais engraçada. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem muita gente que começou a gostar do esporte porque leu livros de sports romance. E é tão engraçado porque é um jeito muito interessante de entrar no esporte. E eu amo que todo mundo torce ou pro Boston Bruins, porque os livros, né, de romance se passam lá, ou pro New York Islanders por causa do Matt Barzal. E eu falo para as meninas o tempo todo no nosso grupo no WhatsApp que a NHL precisa aprender a vender o produto Matt Barzal para garotas adolescentes. Sim, e ok. Isso é meio fora do assunto, mas eu acho que se a NHL conseguisse engarrafar todo o homoerotismo que existe em todo o esporte, eles teriam um produto muito bom. E é sobre isso. Sim. É ouvir todas essas histórias incríveis das pessoas, de como você virou um torcedor dos Islanders. Tão aleatório, né? So random, right? Na nossa equipe, muitas meninas torcem pros Bruins por causa dos livros. Então, eu acho que definitivamente é uma coisa bem comum, pelo menos aqui no Brasil. Trágico. Peço desculpas a todos os torcedores do Boston Bruins. Mas é isso. E eu não acho que essas pessoas precisem chegar no esporte e imediatamente serem inundados com toda essa informação terrível. Então agora, nesse ponto da minha vida, eu tenho tempo e energia para fazer esse tipo de trabalho. Mas não é algo que a gente pode esperar de todos. Então, se alguém quiser dizer, para mim chega desse esporte, é totalmente aceitável também. E você pode só consumir de formas diferentes. Se o Matt Barzal foi quem te fez começar a escrever ou ler sobre isso, é só consumir através do Tumblr ou fanfiction.
É difícil e, honestamente, eu sinto muito de verdade pelas pessoas que têm que ver isso de novo e de novo. E eu espero que fazendo essas conexões, conforme construímos essas comunidades, que a gente possa proporcionar apoios uns aos outros. E como um grupo começar a forçar essa mudança. Porque eu acho que essa é a única maneira que vamos conseguir chegar lá. Make it through it and anything. Então, eu acho que ainda existe muito gatekeeping, especialmente com garotas adolescentes. Yeah. Tipo assim, se elas começam a se interessar pelo esporte Yeah. porque leram fanfics ou livros e falam que fulano e ciclano são bonitos, elas são julgadas por isso o tempo todo. Yeah. Isso é muito problemático. Yes. And I would say Sim, e para essas meninas, se alguma delas estiver ouvindo, eles que se fodam. Desculpa, eu posso falar palavrão? Eu tô xingando na entrevista há meia Sim, hora. você pode. Eu diria pra você aproveitar do jeito que você quiser, bebê. É pra você, faça do jeito que quiser. Todas aquelas pessoas estão ficando velhas. Então é você que sabe o que é. E ignore todo o resto. Se você quiser torcer pra vários times, tudo bem. Se você só quiser se engajar com um pouco de objetificação, também está tudo bem. É pra isso que estamos aqui. Objetificar homens é reparação histórica. A gente tem uma figurinha no WhatsApp que a gente usa o tempo todo no nosso grupo. É do Tyler Seguin, naquela foto que ele tem que ele tá só com o pato da Boris, da ESPN. E na figurinha fala que objetificar homem é reparação histórica. A gente usa essa figurinha o tempo todo. yeah. Sim, é entretenimento. É parte do entretenimento. Então eu diria, divirta-se com isso. Mas também tome conta de si mesma. Se for muita coisa, se for demais. Eu comecei a ler no relatório na última semana e acho que consegui a 30ª página até que falei, eu não consigo mais fazer isso. É uma leitura muito pesada. Eu até comentei sobre isso com as meninas. No meu caso, como eu trabalhei com casos assim, onde eu precisava ler relatos de violência sexual, eu li o relatório super rápido. Mas o meu caso é bem particular por causa do que eu faço no dia a dia para além do rock, né? Yeah. Mas sim, de fato é muito forte, muito chocante. E se alguém não quer ler, eu não julgo. Você não precisa ficar olhando e vivendo as partes feias e obscuras do esporte para fazer parte da comunidade, sabe? Yeah, I think that's Isso é verdade, e nós podemos encontrar outras maneiras de criar esses laços. É tão exaustivo para todos os envolvidos. Eu acho que até quem trabalha no esporte se sente como se estivesse correndo de encontro a uma parede. Você tem a mesma conversa de novo e nada muda. Então, para mim, realmente eu preciso desses espaços. Ter conversas mais leves com amigos e pessoas novas para me lembrar que eu amo o esporte e existem outras formas de amar o esporte também. Uma outra coisa que a gente precisa perceber também, e por que esse tópico é importante e precisa ser abordado, é que o mal que acontece dentro do hóquei, em diferentes níveis, não fica só no hóquei, certo? Quando você vitimiza alguém, você cria ciclos de violência e às vezes estes se estendem. Então, a gente não sabe mesmo quantas pessoas são lateralmente expostas a essas formas de violência. E não é só no hóquei que vemos essa violência. Tem consequências além dele. É com essas pessoas que devemos nos importar também. A galera não sabe quantas crianças foram abusadas e depois se tornaram abusadores, ou estão passando por dificuldades, porque não continuaram no hóquei e não chegaram na NHL. to the NHL. Eu acho que as pessoas muitas vezes não percebem que o comportamento delas, ao qual você submete as pessoas, é problemático. Por exemplo, eu acho que o Kyle Beach é uma pessoa extremamente forte e tem uma força assim, incrível de ir na televisão, falar a sua história e falar o que ele passou. Porque as vítimas de abuso sexual, elas muitas vezes elas são submetidas à revitimização. Isso significa que elas vivem esse ciclo de abuso constantemente, várias vezes, e o abuso, se ele continua acontecendo, a violência continua acontecendo com elas de forma diferente. E muitas vezes, tem vítimas, claro, que saem da situação de vitimização e se tornam abusadores, como você falou, ou essas pessoas se encontram em situações onde elas são vitimizadas, talvez por outras pessoas. Então, é uma situação muito sensível. E quem trabalha com isso, quem tem contato com as vítimas e fala com as vítimas, precisa realmente ter uma sensibilidade especial e muito tato. Yeah.
Então, eu acho que foi incrível a forma como o Rick Westhead conduziu a entrevista. Eu não vi a entrevista nova que ele fez com a mãe do John Doe 2. Eu não vi porque acabou de sair, né, no canal do YouTube, vou assistir depois. Mas eu acho que realmente foi um excelente exemplo de como você conduz essa conversa tão importante Yeah. sobre um tópico muito sensível, mas sendo respeitoso e cuidadoso com a situação, porque eu já vi muitas interrogações de vítimas, seja por juízes, advogados, procuradores, polícia, etc. E muita gente não tem Yeah. essa sensitividade que essa situação ela exige para evitar esse ciclo de revitimização. Yeah, I think it's this. Sim, acho que é esse conceito de ter compaixão. É algo também com que eu tenho trabalhado. Acho que parte do processo de libertação é sempre estar constantemente aprendendo e reaprendendo e abordando de novo o que você acha que é. No último ano também, e essa é a razão pela qual eu quis focar no meu trabalho um pouco mais, é que eu posso ficar brava na internet o tempo todo. Mas eu também preciso entender que essas pessoas vivem em circunstâncias muito específicas. E sinto que eu chego mais longe nas conversas que tenho com jogadores e pessoas trabalhando na indústria se eu fizer isso de maneira gentil. Ao mesmo tempo que tentando educar e entender e internalizar, também tem algo que posso aprender sobre mim mesma com eles. E com a esperança de que eles vejam isso e reproduzam também, certo? Que eles queiram ser gentis daqui pra frente com essa forma de empatia e compreensão. Eu acho que a gente não perde nada ao ser gentil com as pessoas. By being kind to people. Eu acho que, assim, você ser legal, você ser uma pessoa boa, é sempre a resposta. Muitas vezes, ficar bravo e, assim, às vezes fazer cyberbullying funciona. I think it's Sim, acho que tem certos níveis. Então, às vezes, não tem redenção mesmo. Gentileza é sempre melhor. Eu admito que às vezes gosto de ser um pouco caótica e um pouco má. Mas eu tento não deixar isso me definir por completo. be everything that I am. E assim, eu sinto o mesmo. E eu acho que a gente falou sobre livros, você falou de fanfic e tal, mas uma coisa que realmente, recentemente, ficou muito associado com a NHL foi Barstool Sports por causa do podcast, né? E todo mundo... E sua mãe não. A mãe eu acho que não, né? Mas o pai foi nesse podcast e teve uma reportagem muito bem pesquisada, muito bem fundamentada sobre o líder, né, desse canal. Eu não sei como descrever essa pessoa, né, que é o deus desses seguidores, desse canal específico, dessa marca específica, mas como você acha que a situação com a NHL fica? Porque eu sei que, sim, eles têm uma conexão muito forte com o podcast através dos jogadores, porque eles sempre estão lá. O podcast faz parte, né? Tá embaixo do guarda-chuva lá dos canais do Barstool Sports, então é afiliado. A gente viu um dos hosts, um dos anfitriões desse podcast defendendo o cara lá. E é uma situação muito complicada. A gente tem a USA Hockey, que tem essa parceria com a vodka deles. I don't know if it's available. Eu não sei se tem no Brasil, mas eu provei aqui uma vez e olha, é ruim. Isso foge um pouco do assunto, mas eu queria que todos soubessem. Eu fiz o sacrifício. Você fez o sacrifício, né? O sacrifício de tomar. Mas, e o que você acha, assim? A NHL vem e fala, a gente tá promovendo mudança, e hockey é pra todo mundo, blá, blá, blá. Que eles fecham essas parcerias. De novo, é aquela coisa do hockey estar preso na sua própria bolha. Eles não percebem que o Barstool não é o caminho. E acho que o Barstool vai atingir o seu limite em termos de comercialização. A gente vai continuar ouvindo e falando, e isso vai seguir afetando a marca deles. Então, eu não acho que seja um parceiro a longo prazo, e isso vai continuar atormentando eles. Acho que até perceberem que eu não sei quantos mais escândalos você precisa, mas eventualmente vai chegar um ponto em que é mais prejudicial à sua marca do que o contrário. Já o podcast em si, acho que um dos motivos de ser tão popular
é porque é de fato o único lugar onde vemos os jogadores num ambiente casual. Eles também se identificam muito e é onde podem se sentir como superestrelas. Porque não é o que eles são. Tem pouco reconhecimento de nome e rosto, reconhecimento de marca para jogadores de hóquei nos Estados Unidos e fora de certas partes do Canadá. Então, é um lugar onde eles podem se sentir importantes e é difícil quebrar essas relações. Eu penso que, eventualmente, vai se resolver sozinho. Eu não vejo o Barstool como um modelo sólido a longo prazo, não da forma como eles operam atualmente. Mas, novamente, as vítimas e pessoas que o Barstool vitimiza, através de bullying, trolling, não são as pessoas que apoiam o programa. As pessoas que vão lá se reconhecerem ali, é fácil para eles ignorar tudo isso. Acho que volta na questão de que você precisa se importar com as outras pessoas. Você precisa se importar com o bem-estar das outras pessoas. E você estar no programa e dizer que se importa com os outros é algo conflitante. É uma dissonância cognitiva. E também não é legal. Você quer fazer algo legal? Tem coisas mais legais que você pode usar para construir sua marca e fazer algo diferente se for algo que te interesse. É verdade. Talvez 5 anos atrás eu teria dito: não quero meu nome associado de jeito nenhum, não quero falar sobre esse assunto. Mas as pessoas meio que estão surpreendendo e acho que não tenho o mesmo medo. Porque eu vi o assédio que as outras pessoas enfrentam, o jeito que aqueles fãs são usados como arma. É bem assustador. Era uma das razões pela qual, por muito tempo, eu não tinha meu nome, minha localização no meu perfil do Twitter. Todos os meus perfis eram privados só pelo medo dessas consequências. Mas, muito como no hóquei, o mundo está superando o seu típico homem branco conservador. E acho que eles estão perdendo o poder de aterrorizar os outros. E espero que essa tendência continue. Além disso, não sei se você já ouviu um dos podcasts, eu faço bastante crítica da mídia em que eu vejo quem está falando. E só não é muito interessante. Eu acho que tem 20 outras pessoas que poderiam fazer uma entrevista melhor e que seria mais divertida e mais interessante. Eu sinto assim que é muito conversa de vestiário, sabe? E que eles estão meio que... É uma babação de ovo própria. Que eles gostam de se sentir importante porque eles não foram jogadores muito bons, então eles entrevistam esses caras, então, a gente tá de volta no vestiário, ai meu Deus, especial, eu tô aqui sentado com o jogador de hóquei mais carismático de todos os tempos, Connor McDavid, falando sobre alguma coisa, ai meu Deus. É uma pena que tantas pessoas tenham sido prejudicadas pelo Barstool Sports. Mas também acho que esse tipo de produto, esse tipo de entretenimento tem uma data de validade. E eu vejo o Barstool do mesmo jeito que vejo a NHL, de um modo que tem essa supremacia branca desenfreada, onde ela pode prosperar e é estimulada. E tudo isso tem uma data de validade. Pelo menos assim eu espero. Como você acha que os fãs de hóquei aqui no Brasil, eles podem ser efetivos em promover a mudança no esporte? Porque assim, a gente... Voltando ao que a gente discutiu antes, e talvez assim, um pouquinho de cyberbullying pelo bem. O que você acha, além disso, que pode ser uma forma efetiva de promover mudança? I think it's really interesting. Eu acho muito, muito interessante. Eu amo. Eu sigo, acho que a maioria das contas do Brasil, porque parece uma comunidade muito próxima. Mas acho que ao tornar materiais acessíveis, talvez artigos que possam ser traduzidos, ou conteúdos que possam ser compartilhados, disseminados em português, seria uma boa forma de construir a comunidade. E se educar na história do esporte também é importante. A gente precisa entender nosso passado para entender nosso presente um pouco. Mostrar apoio às pessoas tentando mudar o esporte, compartilhando o conteúdo que eles produzem, comprando seus livros, o que quer que seja. E, novamente, essa noção a qual me prendi bastante na última semana de construir uma comunidade, fazer essas conexões. Se tem um jeito que eu possa ajudar o podcast apresentando vocês para alguém, claro que eu vou fazer isso. E a expectativa é que, com sorte, vocês façam isso por alguém também, do modo que a gente construa esse tipo de apoio. Apoio e também compartilhar e criar nosso próprio espaço, no qual a gente possa falar: isso é o que queremos, essas são nossas expectativas e isso é o que vamos defender para o futuro. E assim, e responsabilizar e cobrar essa responsabilidade não só dos jornalistas, não só dos times, né, mas dos jornalistas e todo mundo em volta deles, até da própria NHL e do Gary Bettman, né, realmente fazer com que eles se
se responsabilizem pelas ações deles. Yeah, and that could be E isso pode ser, não sei, algo que acontece numa campanha por e-mail, por exemplo, ou mesmo entrando nas menções dos jornalistas falando: "Oh, o que você tá fazendo?" Porque eles veem isso, e eu acho de que um trabalho organizado online que responsabiliza as pessoas pode ser muito poderoso, tem seu mérito. Assim, os fãs brasileiros, eles são notoriamente famosos no mundo todo por serem notados por todo mundo. which I O que é incrível, um ótimo jeito de ser notada. Hashtag come to Brazil. E assim, talvez a gente pode fazer um bullying com o Gary pra ele marcar um jogo aqui, né, pra Global Series. I think Acho que vocês fariam um trabalho melhor do que, como foi? Lake Tahoe, que aconteceu recentemente, o sol começou a derreter tudo. Mas aqui pra fazer um jogo aqui tem que ser dentro de algum lugar, não pode ser ao ar livre. Só acho que vocês precisam pensar melhor na questão logística. Com certeza. A gente é muito bom com ar-condicionado, porque assim, é muito quente. Tipo, onde eu moro, faz calor o ano inteiro. A gente não tem basicamente inverno, então nós somos muito bons com ar-condicionado. that would be the dream. Seria o sonho. Uma das minhas melhores amigas é de Moçambique, então eu visitei e cresci falando um pouquinho. Só por exemplo, estamos na balada e eu digo tudo bem em português. Mas ela morou no Brasil por um tempo por causa da escola e a gente sempre falou de ir. Então sim, eu ficaria feliz de organizar uma viagem da NHL para o Brasil. Eu largo tudo para fazer isso. Happily organized. But yeah, Mas sim, acho que essas são boas formas de agir e focar em ajudar a dar voz às outras pessoas. Tem um monte de artistas incríveis que fazem um trabalho relacionado ao rock, e mesmo só compartilhando o trabalho deles é um bom jeito de apoiar. Tem pessoas diferentes e pessoas com interesses diferentes, então só apoiar uns aos outros. Então, eu acho que assim, o centro realmente, igual você falou, é o apoio. Às vezes tem, às vezes não tem, porque muitas pessoas fazem muito gatekeeping, né, no esporte. Mas eu acho que tem tido uma certa mudança, especialmente com as pessoas jovens chegando. I think it's the younger people. São as pessoas mais jovens e os fãs que estão chegando agora no esporte, e como parte de quem já estava aqui, você fala: como eu posso tornar isso mais acolhedor para você? O que podemos fazer? E assim incorporar essa cultura conforme novos fãs chegam. E assim, né, o clube dos véi eventualmente vão morrer um por um, então eventualmente todos eles vão morrer, então talvez quando isso acontecer. That's Essa é a expectativa. yeah, and I think Tem muito trabalho acontecendo nos bastidores que as pessoas não sabem. Então, se tem espaço, se você quer se envolver, ajudar e também saber quem procurar. Eu sempre fico feliz de poder introduzir as pessoas, se alguém precisar, dentro dos meus círculos sociais, porque a expectativa é de que outros estarão olhando por mim também. Então, se trabalhar no esporte e ter um papel de organizador é algo que você quer, não hesite em entrar em contato, em conhecer as pessoas no seu entorno, porque você vai encontrar apoio ali. in there too. Isso é ótimo, eu acho que é uma excelente forma de concluir o que você estava falando. Eu amei a nossa conversa, eu acho que a gente falou de muitas coisas interessantes e tópicos muito difíceis, mas que precisam ser abordados, com certeza. Yeah, for sure. Muitas vezes, assim, dói discutir essas coisas, mas é necessário. Yeah. E eu espero que todo mundo, navegando essa situação atual, e a NHL também está de certa forma se colocando em posição para crescer e explorar as coisas, que todos saibam que tem pessoas, sempre vai ter alguém olhando por você ou que não vai hesitar em te ajudar. Então não se sinta sozinho. Obrigada por me receber, eu não sei se fiz algum sentido. Não, foi incrível. Muito obrigada por falar comigo. Onde as pessoas podem se encontrar e apoiar seu trabalho? I am Meu Twitter é @hockeynuisance, se quiserem incluir. É onde eu estou mais presente. Vamos ter um site lançando em breve. Então vou colocar mais informações sobre isso na minha página do Twitter. Mas se vocês quiserem entrar em contato nos meus e-mails, eu vou dar o meu melhor, baixar um app que traduza tudo em português. E foi tão bom falar com vocês. Só quero dizer o quão incrível é todo o trabalho que vocês fazem e a sua dedicação. É uma situação muito legal no Brasil, com todos os fãs e eles ajudando a crescer tanto o esporte. É exatamente o tipo de crescimento que o esporte precisa. Então eu sou muito grata a vocês e espero que a gente tenha a chance de conversar fora do podcast em breve também. podcast sometime soon as well. Muito obrigada por ouvirem essa entrevista, realizada pela Marina. Não deixem de seguir o NHLas nas redes sociais, @NHLasBR, NHELASBR, o
Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e canal no YouTube também. Acessem nosso site nhlas.com para mais conteúdos diferenciados e especializados, originais, sobre hóquei. E como de costume, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.